Pessoal, vou estar resolvendo com vocês aqui os últimos exercícios da parte de quantidade e calor. Então vamos lá, acompanha comigo aí a resolução. A número 1 fala o seguinte, ó. Qual a quantidade de calor necessária para aquecer 300 gramas de água para que ela sofra uma variação de temperatura de 60 graus Celsius? Aí ele deu aqui os dados, né, o calor específico da água, em cal por grama grau Celsius. Então ele quer saber qual que é a quantidade desse calor para provocar essa variação de temperatura. Então acompanha comigo aqui a resolução. Então, ó, na questão 1, ele dá o seguinte, ele quer saber a quantidade de calor, ele deu a massa, que é 300 gramas, ele deu a variação da temperatura. Então, lembra quando ele fala variação, já é o valor do ΔT direto, você não precisa fazer nenhuma continha. Então, se ele falou, ó, isso aqui é a variação de temperatura, então você já coloca como valor do ΔT. O calor específico que ele deu da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Bom, então essas aqui são as informações que ele deu. O que ele quer saber? O ΔQ, que é a quantidade de calor. Bom, a gente vai utilizar então a equação mc ΔT, né, que é a da variação de calor. Então é só trocar aqui as informações pelas letras da equação. Ó. A massa vale 300, o calor específico vale 1 e a variação de temperatura vale 60. Fazendo as multiplicações aí, então a gente chega a 18.000 calorias. Então, como a gente viu ali, a resposta então 18.000 calorias. Questão número 2, ele quer saber o seguinte, qual a quantidade de calor para variar a temperatura de 200 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius, então a temperatura inicial desse gelo é de menos 20, e ele quer que esse gelo atinja uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Então, qual que é a quantidade de calor que tem que ser fornecida para essas 20 gramas de gelo para a temperatura dela mudar de menos 20 para menos 10 graus Celsius. Novamente ele deu aqui ó, o valor do calor específico do gelo, né? Ah, professor, mas a água e o gelo não são a mesma coisa, apenas em estados diferentes? Sim, só que a hora que a água muda de estado físico, então no caso vai para o estado sólido, que é o gelo, o calor específico dela muda. Então, o calor específico da água no estado líquido é 1, como a gente viu lá em cima. Agora, o gelo, no caso a água em estado sólido, tem um calor específico diferente. Então, 0,5 cal por grama grau Celsius. Então, vamos ver aqui qual que é a quantidade de calor então, para mudar a temperatura desse gelo. Acompanha comigo aqui. Então, na questão número 2, ele também quer saber a quantidade de calor. E ele deu lá a massa, né, do gelo, que é 200 gramas. Aí ele fala a temperatura inicial do gelo, que é menos 20 graus Celsius, e a temperatura final dele, que é menos 10. Então, observe que aqui agora ele não deu a variação de temperatura, ele deu a temperatura inicial e final, então a gente vai precisar calcular essa variação de temperatura antes de utilizar na equação. Ele também deu o calor específico do gelo, como eu comentei, que é 0,5 cal por grama grau Celsius. Então, essas aqui são as informações que ele deu. Bom, a gente quer saber a quantidade de calor. Mas para isso, né, a gente vai precisar calcular o valor do ΔT, que é a variação de temperatura. Como que a gente faz isso? Lembra lá dos conceitos, algumas aulas lá para trás a gente fez lá as variações, né, quando a gente faz um delta, o delta é sempre final menos inicial. Então aqui a variação de temperatura vai ser temperatura final menos temperatura inicial. Nesse caso então, o TF vale menos 10 e o TI vale menos 20. Colocando ali, aí observa que ele na equação vai ficar menos o menos 20, né? Aí fazendo o jogo de sinal, menos com menos fica mais, então vai ficar menos 10 mais 20, que dá mais 10 graus Celsius. Então esse mais 10 graus Celsius é que a gente vai utilizar aqui no lugar do ΔT. Então, substituindo aqui na equação os valores, vai ficar a massa vale 200, calor específico 0,5 e o ΔT 10. Multiplicando esses três aí, a gente chega então a um ΔQ de 1.000 calorias. Então, como a gente viu ali, o valor da quantidade de calor, 1.000 calorias. Número 3. Número 3, ele quer saber qual a quantidade de calor para evaporar completamente 10 gramas de álcool, considerando que ela está na temperatura de ebulição. E ele dá aqui o valor do calor latente de vaporização do álcool, que é 204 calorias por grama. Então, olha só, um dado importante aqui é que ele fala que esse álcool ele já atingiu a temperatura de ebulição. Lembra que a gente viu lá, quando o objeto atinge a temperatura de ebulição,
ele permanece nessa temperatura e todo o calor que ele absorver vai ser utilizado então para ele mudar de estado físico. Então, como o álcool já atingiu a temperatura de ebulição, ele quer saber qual que é a quantidade de calor para que todas essas 10 gramas de álcool se evaporem totalmente. Então, aqui a gente vai utilizar lá os conceitos de calor latente. Acompanha comigo aqui a resolução. Na questão número 3, ele quer saber então a quantidade de calor, que seria o calor latente, para fazer então essa mudança de fase. Considerando então que o álcool já está na temperatura de ebulição, você não precisa calcular o calor que ele teve que absorver para poder chegar nessa temperatura. É só calcular o calor de transformação ou calor latente. Bom, calor latente ele deu as informações aqui, é a massa do álcool, né, que é 10 gramas, e o calor latente de vaporização do álcool, que é de 204 calorias por grama. Então essas são as informações que ele deu. Como é apenas o calor latente ou calor de transformação, a gente vai utilizar a equação do calor de transformação, que é a massa vezes o calor latente, que também está lá nas nossas videoaulas, se não me engano, na aula anterior. Então, o calor latente, basta multiplicar o valor da massa que a gente tem ali pelo valor do calor latente. Uma observação que tem que fazer até em relação aos outros exercícios é que esses valores, por exemplo, ali está 10 gramas, né? Por que eu estou colocando direto? Porque ele coincide com o mesmo valor de unidade de massa que tem no calor latente. Olha lá, ó, cal por grama. Então, os valores que tem que entrar na equação também tem que estar em gramas. E o resultado final, nesse caso aqui, a gente vai multiplicar o 10 por 204, né? A gente vai obter 2.400 calorias. Como que eu sei que isso aqui então dá em calorias e não em joules, como a gente viu que pode sair valores em joules? Também observando a unidade de medida do calor latente nesse caso, e em outros casos do calor específico. A unidade do calor latente aqui está em calorias, então o resultado sai em calorias. Se tivesse, por exemplo, em joules por grama, o resultado do calor ia sair em joules. Então tem que observar essas unidades de medida aí. Então, fazendo a multiplicação, o resultado aqui dá 2.400 calorias o calor latente. Então, como a gente viu ali, a resposta, 2.040 calorias é o calor então para evaporar essas 10 gramas de álcool. Número 4. Aqui ele pede apenas para converter calorias em joule. Ele quer saber quanto vale 5.000 calorias em joule. Bem facinho essa daqui, ó. Acompanha comigo aqui a resolução. Na questão número 4, é a transformação. Então, é só lembrar daquela proporção que uma caloria equivale a 4,2 joules. Então, ele deu lá 5.000 calorias e quer que transforme isso para joules. É só fazer aquela regrinha de x ou regrinha de 3, né? Que você multiplica aqui, ó, x vezes 1, 5.000 vezes 4,2. Então, você fica com 1 vezes x, que é igual a 5.000 vezes 4,2. 1 vezes x é x mesmo. E daí 5.000 vezes 4,2 dá 21.000 joules. Portanto, então, o valor ali fica 21.000 joules, né? O valor da conversão aí de calorias em joule. Próximo aqui, a número 5. Olha só, a número 5 é bem bacana. Ela dá dois materiais e ela quer saber qual deles tem maior fluxo de calor. Então, olha só, vamos ler o enunciado aqui, ó. Considere o material A com dimensões 2 metros por 3 metros e meio e o material B com dimensões 1,5 metro por 4 metros. Então são as medidas do comprimento e a largura de cada um desses materiais, né, do material A e do material B. E esses materiais são submetidos à mesma diferença de temperatura. Então a diferença de temperatura que tem de um lado e de outro do material são a mesma. Considerando que ambos têm o mesmo coeficiente de condução térmica, ou seja, são feitos exatamente do mesmo material, é correto afirmar que... Então, olha só, como que a gente pode analisar essa situação? Ele quer saber basicamente qual deles vai ter o maior fluxo de calor, ou se vai ser igual, né? Então, acompanha comigo aqui o raciocínio e a gente volta para as alternativas. Na questão número 5, então, ele quer saber qual tem o maior fluxo de calor. Lembra que o fluxo de calor, se você tem as outras variáveis fixas, né? Então, por exemplo, ele falou lá que o material é o mesmo, que eles têm lá mesma largura, as mesmas dimensões, o que muda é apenas o valor da área desse material. E se você observar lá nos nossos estudos,
Quanto maior a área do material que está submetido a uma diferença de temperatura, maior é o fluxo de calor através desse material. Então, o que a gente precisa saber aqui é só ver que material tem área maior. Então, o material que tiver área maior, ele vai ter um maior fluxo de calor, nesse caso aqui. Então, vamos lá. O material A, ele informa lá que ele é feito de 2 metros por 3,5, né? Então, o cálculo da área de um material com essas dimensões seria um material retangular. A área de um retângulo, a gente vê na matemática lá que é só multiplicar os dois. 2 vezes 3,5 dá uma área de 7 metros quadrados. Agora vamos fazer o mesmo para o material B. Calcular a área do material B. Então, no material B é 1,5 m por 4. Então, multiplicando 1,5 por 4, a gente tem 6 metros quadrados. Então, observa aqui, ó, o material A tem uma área maior do que o material B. Portanto, então, o fluxo de calor é maior no material A, por conta dele ter uma área maior. Então, como a gente viu ali, por conta do tamanho da área, né, o fluxo de calor no A é maior do que em B.